Beleza, galera? Boa tarde a todos vocês que estão aí conectados conosco através do canal Educação. Sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, já está aqui, ó. Esperar aqui que a Yara deixa assim, pelo menos aqui, ó, tá bom. Deixa eu ver, aqui, tá ótimo. Opa, ficou bom aí. E nós estamos começando mais uma aula de Biologia aqui pelo canal Educação. Hoje, sexta-feira, 8 de julho de 2022. Hoje é sexta, galera. Nós teremos aula no canal segunda-feira, teremos hoje, obviamente. Teremos aula segunda e também teremos aula na terça-feira. Aí sim, dia 13 e dia 14, né? Porque dia 12 é terça. Aí a gente pode dizer que estamos literalmente de férias. Aí é outra história, aí é outra coisa. Mas, gente, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer, na verdade, né, a nossa revisão para a prova de vocês, que será 13 e 14, portanto, quarta e quinta, porque nós teremos aula até terça, né? Quarta e quinta que vem. E aí é importante, ó, não pode ter uma coisa melhor do que a gente fazer uma revisãozinha, né? Rever algumas coisas aí que ficaram para a gente detalhar, né? E aí, aqueles pontos que são mais importantes na hora da sua prova, nós vamos chamar a atenção na nossa aula de hoje. Beleza, galera? Show, show e show? Pois vamos lá. Vamos lá, hoje nós vamos tratar sobre fluxo de matéria, tá aqui, ó, fluxo de matéria e energia, 8 de julho de 2022. Vamos lá, galera, vamos lá. Bom, primeiro ponto que eu coloquei aí para vocês é esse primeiro slide para a gente entender o que é cadeia alimentar. Antes da gente começar a explicar, deixa eu mandar um abraço aqui para Hugo Napoleão, para Ribeiro Gonçalves e para São João do Arraial, tá? Então, ó, Hugo Napoleão, Ribeiro Gonçalves, São João do Arraial. Então, deixa eu mandar um abraço para essas três aí, essas três cidades, tá? Qualquer dúvida, por favor, não tenha, como diziam os mais antigos, não tenha cerimônia, né? Professor, isso aqui eu não entendi. Vamos lá, eu não entendi. Desculpa aí, eu não entendi. Explica aí, por favor, de novo. A gente vai lá e explica novamente. O que não pode é voltar para casa com dúvida, ainda mais agora, porque nós temos prova na quarta e na quinta. Beleza? Então vem comigo. Primeiro ponto aqui que eu estou colocando para vocês é sobre a cadeia alimentar. Isso é um ponto extremamente importante. Cadeia alimentar, tá bom? Beleza? Então tá aqui, ó. Primeiro ponto é esse aqui, ó. Nós estamos vendo o que é uma cadeia alimentar aí. E eu quero fazer aqui, tá aqui, ó, pronto. Eu vou chamar aqui de 1, eu vou chamar aqui de 2 e eu vou chamar aqui de 3. Eu coloquei 3 itens aí que vocês vão ver em linha, tá? Em linha, beleza? Então pronto, 3 itens que eu coloquei aí, 3 cadeias alimentares para a gente poder entender. Essa cadeia alimentar que eu estou colocando, essas cadeias alimentares, você está vendo que elas são cadeias alimentares simples.
Não tem nada, nenhuma cadeia alimentar aí complexa, não tem nada de algo muito grande, até porque não tem como ter uma cadeia alimentar grande. Não dá. Não tem a menor possibilidade. Tá? Cadeia alimentar ela tem que ser de fato pequena. Ela não pode ser grande. Não tem como ser grande. Porque uma cadeia alimentar, você vai ver daqui a pouco, que o fluxo de energia em um determinado ecossistema, numa cadeia alimentar, ele é um fluxo unidirecional e decrescente. Tá? Unidirecional e decrescente. Então, isso significa que vai sempre diminuindo, eu vou mostrar isso mais na frente para vocês, isso vai sempre diminuindo, esse fluxo de energia, tá? Essa quantidade de energia ela vai sempre diminuindo. E como ela vai sempre diminuindo, eu não tenho como ter uma cadeia alimentar grande, porque ela vai. Se ela chegar, se nós tivermos uma cadeia alimentar, por exemplo, de, sei lá, estou inventando aqui, 8 níveis tróficos, tá? Por exemplo, 8 níveis tróficos. Cara, quando ele chegar no nível trófico de número 8, a quantidade de energia é muito pequena. Então, eu não tenho como ter uma cadeia alimentar muito grande. Não dá. É porque não tem condição de ter por causa da questão da quantidade de energia. Beleza? Muito bem. Aqui eu coloquei, pessoal, o seguinte, cadeia trófica, eu quero destacar essa palavra trófica aqui, é uma sequência linear de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Eu sei que soa de maneira bem estranha a gente dizer que um indivíduo serve de alimento para outro, tá? Soa de maneira bem estranha isso. Um serve de alimento para outro, que história é essa? Negócio de um indivíduo servir de alimento para outro. Mas, gente, se nós formos parar para analisar, é exatamente isso daí mesmo. Quer ver? Presta bem atenção. Vamos lá. Imagina aí o seguinte, que você tenha uma determinada cadeia alimentar, não importa qual é, tá? Por exemplo, pode ser a cadeia alimentar, sei lá, de número 2, pronto. Uma plantinha, coisinha mais linda do mundo, servindo de alimento para besouro, servindo de alimento para um sapinho, servindo de alimento para o gavião. Muito bem. Sei lá se é um gavião, mas enfim, acredito que seja. Bom, imagina aí o seguinte, nós temos essa cadeia alimentar aí, de número 2, com esses 4 componentes aí. Yara, tira só esse executar bem aí para mim, por favor. Deixa eu ver se tem isso, pronto. O pessoal de São João do Arraial deu boa tarde aqui e disse que são da escola Francisco Tomás. Francisco Tomás, lá em São João do Arraial. Um abraço para todos vocês aí de São João do Arraial, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, galera. Então, voltando aí ao nosso exemplo. Vamos pegar aí o exemplo 2, tá? Só para a gente entender aqui. Vou pegar aqui o exemplo 2. E aí no exemplo 2, você tem a plantinha, o besouro, logo em seguida o sapo e logo em seguida o gavião, tá? Tem esses 4 carinhas aí. Então veja lá, o que nós temos aí? Uma cadeia alimentarzinha bem simples, nada demais, né? Uma plantinha, um besouro, um sapo e um gavião. E cada um servindo de alimento para o outro. Isso é o que soa um tanto estranho. Aí, você assistindo lá ao Net Geo, Wild, que quer dizer selvagem, né? Wild, W-I-L-D,
Wild. E você assistindo aí, sei lá, o Animal Planet, ou sei lá qualquer que seja aí vamos dizer, o canal que você esteja assistindo, tá? Aí o cara tá lá assistindo, vê sei lá, um jacaré comendo um gnu. Cara, o jacaré pertinho da lagoa ali, o jacaré dentro da lagoa, o gnu ali só se alimentando, olha, no caso, bebendo uma águazinha, né? A ideia é só essa, tomar uma águazinha, né? Só isso aí. E aí, na maior tranquilidade do mundo, ele tá ali bebendo a águazinha dele. De repente, o jacaré, sorrateiramente, por baixo d'água, antes que o gnu perceba a sua presença, ele vai lá, sai, né, de dentro d'água e ataca bem no pescoço do gnu. Puxa para dentro d'água e traz ele ali para aquele ambiente que é o lugar onde ele manda, onde ele reina, sabe? É o lugar onde ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser, porque ele é o ambiente dele ali, né? Cara, aí o gnu, de repente, é morto. O carinha, de repente, é morto ali. Aí você fica pensando, poxa, cara, para que o jacaré fez isso? Ou então um guepardo correndo atrás de um veado. Ou um leão correndo atrás de uma zebra. Sei lá, coisa do tipo. Que às vezes, opa, matou a zebrinha, cara. A zebrinha é tão bonitinha. Para que ele fez isso? Poxa, não era para ter feito isso. Pois é, gente. Pois é. Galera, isso é uma cadeia alimentar. Vamos lá. Você gosta de comer picanha, não gosta? Diz aí, fala sério. Você gosta de comer um filé ao molho madeira? Você gosta de comer um camarão internacional? Você gosta de comer um salmão grelhado? Não gosta de comer tudo isso? Não é? Gosta de comer um peitinho de frango grelhado? Um peixinho na chapa, que é um negócio gostoso, Maria. Pois é, gente, tudo isso que eu acabei de dizer são animais que precisaram ser mortos para que você possa comer. Agora, claro, não foi você que matou. Quando você chegou lá no lugar para comprar, lá na casa lá de camarão, na casa lá onde vende peixe, aqui em Teresina, no mercado do peixe, já estava lá o salmão, já estava lá a pescada amarela, já estava lá o camarão, né? Minha filha, quer dizer, agora ela sabe chamar direitinho, mas antes ela não sabia chamar camarão, chamava mangalão. Tá lá o camarãozinho, o mangalãozinho, o que mais? Tá lá, tudo que você quer, não foi você que matou. Pois é, mas não é porque você não matou que você não faz parte da cadeia alimentar. Se você comeu, então você está fazendo parte da cadeia alimentar. E não tem outra forma, meu Deus, de você se alimentar, se não for essa. Não tem como. Não dá. It's impossible. É impossível. Não, mas eu sou vegetariano, né? Eu sou vegetariano. Então uma árvore não é um ser vivo. O fruto de uma árvore que você comeu não é um ser vivo. São João do Arraial, professor, a falta de um desses animais teria um impacto muito significativo? Resposta, São João do Arraial. Depende. Depende do quê? Normalmente, sim. Porque se você tem uma cadeia alimentar, onde um dos elos dessa cadeia deixa de existir, por qualquer razão que seja, não importa aqui,
você tem a implicação, por exemplo, de que aquele que se alimenta dele diminui em número, caso ele não pertença a uma teia alimentar, onde ele vá buscar outra forma de alimento. Ou aquele carinha lá, que servia de alimento para esse, que foi extinto, acaba aumentando em número, crescendo, porque ele deixa de ser predado, porque aquele que predava, é o predador, ele deixa de existir. Então, sim, tem um impacto. Agora, se ele é significativo ou não, isso vai depender de o indivíduo da cadeia alimentar que está sendo considerada. Beleza? Você citou aí o caso do rato, eu citei outros exemplos. Vamos lá, galera. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Tá aí, ó. Próximo slide. Mostrando a cadeia alimentar, cadeiazinha alimentar aqui, tá? Onde você tá vendo aí, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui é o primeiro nível trófico. Aqui é o segundo nível trófico. Aqui é o terceiro nível trófico. Aqui é o quarto nível trófico. E aqui é o quinto nível trófico. Tá aí, ó. Tá aí. Você tem aqui 5 níveis tróficos diferentes. Desses 5 níveis tróficos diferentes, eu tenho aí de produtor até o último dos consumidores. Quer dizer, eu estou falando do último nessa cadeia aqui, tá, gente? Não é que consumidor quaternário, tá, necessariamente seja o último, não. Mas eu estou falando em relação a esta cadeia alimentar. Beleza? Show de bola. Então tá aí. Vegetal, grilo, sapo, cobra e gavião. Né? Vegetal, grilo, sapo, cobra e gavião. Yara, eu estava falando aqui outro dia em uma outra turma aqui na educação, que a ideia que a gente tem é de que cobra sempre se dá bem, né? Cobra sempre se dá bem. E eu não sei porquê, tá? Que eu estava, meu Deus, aonde? Na turma da Camila, pronto, à noite. Né? E aí eu falando, olha, Camila, aqui nós temos uma cobra. Não. Começa com I. Quase. Até começa com I. É pra você que fosse com Y. Ah, não, olha aí, coincidiu. Começa com I assim. Quase que eu ia dizendo o nome da pessoa, da cobra. Mas olha aqui o que foi que sobrou para a cobra. Um gavião. O gavião foi lá e deu fim nessa cobra. Então, olha só essa cadeia alimentar. Plantinha linda do buchão. Um grilozinho. Adora comer planta, né? Adora. Aí vem um sapozinho com a língua grande. Falar nisso, normalmente cobra tem língua grande, né? Normalmente. Sapinho. O sapinho vai lá, se alimenta do grilo, com o truco, comeu o grilo. Aí o sapinho sai feliz. Olha aí, viu? O grilo aí, pensando que está bem na história. O sapinho, se bem que isso aqui não é um... Pô, isso aqui não é um grilo não, cara. Isso aqui está parecendo um gafanhoto. Mas tudo bem, vamos supor que seja um grilo. E aí, vem a cobra, se alimenta do sapo. Beleza. E a cobra sai satisfeita. Barriguinha cheia, né? Se alimentando do sapinho. E aí, depois, quando a cobra menos espera, achando que ela é a dona do pedaço,
Tinha uma novela chamada A Dona do Pedaço, né? Aí tá lá o gaviãozinho espiando a cobra e a cobra não está sabendo. Lá vai o gavião e se alimenta da cobra, já era cobra. São João do Arraial, professor, sempre a gente vê nestes exemplos que o sapo é o cururu. Mas o cururu não tem predador natural, concorda? A São João do Arraial, eu não sei dizer a você, acredito que sim. Acredito que ele tenha. Eu acho até que cururu não chega a ser uma espécie, né? Estaria mais voltado a um nome popular. E eu não sei, sinceramente, honestamente falando para vocês, identificar as características aí que vão levar o indivíduo a dizer, olha, esse aqui é cururu, esse aqui só é sapo, esse aqui é... Eu não sei, sinceramente, tá? Mas acredito que sim. O São João do Arraial, mesmo aquele indivíduo que está no topo da cadeia alimentar, eu vou dar um exemplo para você. Essa semana eu estava vendo, passando aí, a timeline, como as pessoas gostam de chamar, do Instagram, e eu vi, meu pai, deixa eu ver aqui, na History, não foi na History. Em algum outro lugar aí, lá no Instagram, que a orca, se eu não estou enganado, parece que orcas estavam atacando tubarão branco. Olha, cara, que coisa. Imagina, volta só para mim aqui, por favor, Yara. Imagina, nós temos o tubarão branco no topo da cadeia alimentar. Presta atenção no que eu estou dizendo. Tubarão branco, volta só para mim aqui, Yara. Está no topo da cadeia alimentar, tá? Imagina isso. Tu consegue captar essa informação de que o tubarão, estando no topo da cadeia alimentar, ele é o máximo, sabe? É o cara que ninguém chega nele, ninguém vai lá e tira onda com ele. Pois é, tubarão branco é um animal extremamente adaptado ao meio em que ele vive. Tubarão branco é o que nós podemos chamar de animal top. Se tem alguém para chamar de top, é o tubarão branco. Esse cara é super, hiper, mega importante. Tá? Mas aí aparece outro e diz, vem cá, menino. Tá pensando que é quem? Hã? Não queria nem caçar confusão contigo, não. Mas agora eu vou querer. Não tem aquela história, aquele menino do buchão? Não tem aquele meninozinho que... Volta aqui para mim, Yara, por favor. Só para mim. Para eu mostrar aqui. Pelo menos eu fazia assim no interior, né? Acaba quando queria botar 2 meninos para brigar, bastava dizer assim, ó. Esticava a mão assim, ó. O pessoal vai se identificar aí. Aí o cara disse, ó, aqui é a mãe daquele outro ali, ó. E aqui é a mãe desse aqui. Quem cuspir primeiro, vai cuspir a mãe do outro. A menina é o diabo. E você ficava olhando. Na hora que um fazia alguma coisa para cuspir, você tirava a mão. E aí cuspia na cara do outro. Aí a briga começava. Pois é, de um lado, hora que você tem um tubarão branco, do outro você tem a orca, por exemplo. E aí, cara, a orca é muitas vezes maior do que o tubarão branco, muito embora o tubarão branco seja, e com isso você está tendo aí uma diminuição do número de tubarão branco. Com relação ao sapo cururu, ele não tem predador natural, visto que eles têm um veneno nas suas glândulas. Mas deixa eu falar uma coisa, São João do Arraial. Todo sapo tem glândulas de 2 tipos, mucosas e serosas. Depois vocês pesquisam isso com calma. Mucosas e serosas, tá? E essas glândulas, elas produzem uma secreção leitosa
que o pessoal até diz também, rapaz, que não tem no interior, eu desconfio. Não existe no restante do mundo. Essas glândulas, sim, essas glândulas, elas é que produzem aquele leite, né? Que o pessoal diz, se você encostar perto daquele leite, espirrar no seu olho, você fica cego. É mentira, não tem nada a ver não, tá? Você já viram um meninozinho num vídeo dando banho num cururu? Vocês já viram? O meninozinho é bem pequenininho, e a mãe dele brigando com ele pegou o cururuzinho lá e ó, pegou uma escova, um sabão e botou debaixo da água e começou a lavar o cururu. Já viram isso? Pois é. Então, eu acho que o cururu tem predador natural. Eu vou atrás dessa informação, tá? A gente tem que ir atrás com calma, né? Primeiro saber se o cururu é espécie ou subespécie. Depois saber onde é que ele está inserido, em qual cadeia alimentar ele está inserido. Depois saber quem é o predador natural, caso ele tenha. Vamos para a próxima. Olha aí, item 4, slide 4, mostrando, estava aqui, estou mostrando aqui para vocês, os níveis tróficos existentes. E nós temos 3 deles. Né? Nós temos aqui, deixa eu apagar aqui. Aqui, produtores, deixa eu mudar aqui a cozinha, consumidores e decompositores. Tá aí, São 3 tipos aí, Produtores, consumidores e decompositores. Eu vou já mostrar para você aqui, você vai ver que eles são, esses 3 caras aí, eles são os níveis tróficos existentes em uma cadeia alimentar. Quer dizer, você não tem nada a mais nem a menos do que isso, tá? É o básico. Produtor, consumidor e decompositor. Eu coloquei para vocês aqui 3 tipos diferentes de consumidores. Primários, secundários, terciários e quaternários. Beleza? Muito bem. Então vamos para cá, Produtores, eu tenho que levar em consideração que se trata de um organismo autótrofo, onde, na maioria das vezes, esse autótrofo é fotossintetizante. Professor, pode ser quimiosintetizante? Cara, pode, tá? Pode sim. Ele pode ser autótrofo, ao invés de ser fotossintetizante, quimiosintetizante, pode. Porém, na maioria das vezes, quase que a totalidade, é de organismo autótrofo, foto e não quimiosintetizante. Beleza? Show! Lindo e maravilhoso. Tá aí, Decompositores. Aqui eu tenho 2 grupos básicos. Eu vou já mostrar, mas de qualquer forma, deixa eu adiantar um pouco para vocês aqui. Bactérias e fungos. Bactérias e fungos, tá? Eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco, já no próximo slide. Mas eu quero colocar logo para vocês esses 2 grupos. E aqui os consumidores, divididos em basicamente esses 4 caras aí. Primário, secundário, terciário e quaternário. Tá bom? Esses 4 grupos aí. De consumidores, tá, gente? De consumidores. Vamos para o próximo. Tá aí, o que eu queria mostrar para vocês é essa imagem aí, tá? Essa imagem aí é que é importante. Presta bem atenção aí, por favor. Se você observar bem, dá para observar claramente esses 3 níveis aí. São 3 níveis tróficos, tá?
bem conhecidos, produtores, consumidores e decompositores. E esses caras, eles têm os seus representantes. Eu coloquei aqui, eu vou chamar aqui de 1 o produtor, eu vou chamar aqui de 2 os consumidores e eu vou chamar aqui de 3 os decompositores, tá? Então, produtores, consumidores e decompositores. Está aí os 3 tipos diferentes aí. Produtor, consumidor, decompositor. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Então, vamos lá. Preste atenção. Produtores, como eu disse, ele, se não a maioria, mas pelo menos, se não todos, mas a maioria, pelo menos a maioria, produtor, ele é autótrofo e ele é fotossintetizante, na maioria das vezes, tá? Isso significa dizer que nós temos aí o grupo das algas, né? E dos vegetais de um modo geral, qualquer que seja ele. Sejam esses vegetais de pequeno, médio ou grande porte. Pequeno, médio ou grande porte. Tá? Não interessa quais são esses carinhas aí. Mas normalmente são vegetais, porque são fotossintetizantes. Então esses caras, evidentemente, são capazes de produzir aí o próprio alimento obrigatoriamente. Qual a importância do produtor? Vamos supor que a nossa prova fosse uma prova, discursiva, dissertativa, qualquer que seja. E eu perguntasse aqui assim, explique, detalhadamente, o papel, ou então de maneira sucinta, não sei, o papel do produtor, a importância, não é o papel, né, mas a importância do produtor para a cadeia alimentar. Poderia pedir isso daí. Beleza. E aí o que nós teríamos de resposta que podem ser consideradas como corretas, né? Você vai colocar o seguinte, o produtor é o organismo que converte a matéria inorgânica para matéria orgânica. E é isso mesmo. Porque ele pega a matéria inorgânica. No caso, isso acontece através da presença da energia luminosa, né? Através da presença da energia luminosa. Então, essa energia luminosa é uma energia que vem do Sol, na maioria das vezes, tá? Vem do Sol. E aí é absorvido pela clorofila, tá? E ao ser absorvido pela clorofila, o cloroplasto, então, desempenha a sua função, convertendo essa energia luminosa em energia química. Como que isso é feito, professor? Né? Isso daí é feito em 2 etapas, que é a fase de claro e a fase de escuro na fotossíntese. Aí eu tenho a conversão de, vamos dizer, gás carbônico reagindo com a água, né? Porque a planta, para fazer a fotossíntese, precisa do gás carbônico, reagindo com a água e produzindo glicose, água, né, oxigênio e a energia. Então, nós temos aí uma reação química bem interessante. Show! Consumidores, nós já falamos, né? Herbívoros, aquele que se alimenta do produtor, e, portanto, obrigatoriamente esse cara tem que ser um consumidor primário. Carnívoro, o cara que se alimenta do consumidor primário, tá? Se ele se alimenta do consumidor primário, isso significa que ele é de secundário para frente,
ele não pode ser consumidor primário. Ele tem que ser de secundário para frente, não pode ser menos que isso. Não pode ser menos que consumidor secundário. Como assim, professor? Menos? Primário, por exemplo. Não pode. Por que não pode? Porque o consumidor primário, ele se alimenta de quê? Do vegetal. Que é quem? O produtor. Beleza? Se alimenta do produtor. Muito bem. E aí, você tem um indivíduo onívoro, que ele vai se alimentar. Nós, por exemplo, né? Nós somos um exemplo disso. Como assim, professor? Nós somos exemplo? Claro. Claro que sim. Por que que a gente é um exemplo? Porque a gente se alimenta de vegetal, a gente se alimenta de animal, então nós somos um exemplo, tá? Consumidor, nesse caso, você pode fazer o papel de consumidor primário, de secundário, de terciário, depende do que você se alimenta. E por fim, os decompositores, formados por bactérias e fungos. E aí eu faço para vocês uma outra pergunta. Vamos supor que lá na prova, numa prova, vamos dizer, dissertativa, né, de escrever, a gente tenha o seguinte. Qual a importância dos decompositores para a cadeia alimentar? Qual a importância dos organismos decompositores para a cadeia alimentar? Olha a pergunta. Eu não perguntei agora qual a importância dos produtores, e nós discutimos que a importância dos produtores é fazer com que a matéria inorgânica seja convertida em matéria orgânica e entre na cadeia alimentar, fazendo-a passar por toda a cadeia. E qual é, então, a função, qual é a importância dos decompositores, bactérias e fungos? Opa! Uma vez que toda aquela cadeia alimentar foi esgotada, restou o último indivíduo, aquele que ocupa o último nível trófico, então esse cara, agora, ele vai ser decomposto. E a decomposição desse cara vai gerar um indivíduo, vai gerar uma substância, melhor dizendo, e essa substância vai voltar para o solo, podendo ser utilizado outras vezes. Professor, posso chamar as plantas carnívoras? Neste caso, elas são onívoras. Não, calma, é assim. Calma aí, São João do Arraial. É que essas plantas, elas se alimentam de pequenos insetos. Se ela se alimenta de inseto, inseto é um animal, então ela não está se alimentando de outro vegetal, está se alimentando de animal. Então ela seria onívora, seria carnívora mesmo. Tá bom? Um abraço aí pro Eduardo, lá de São João do Arraial. Seja bem-vindo, Eduardo. Aluno Eduardo, lá de São João do Arraial, acredito que sejam lá da mesma escola, não sei. Beleza, estou mudando aqui o slide, mostrando para você aqui todos os indivíduos. Vou até mudar a cor para ficar mais didático aqui para você, tá? Eu tenho aqui o indivíduo 1, eu tenho aqui o indivíduo 2, eu tenho aqui o indivíduo 3, eu tenho aqui o indivíduo 4, eu tenho o indivíduo 5 e eu tenho o indivíduo 6. Então, eu tenho aí os 6 indivíduos. Tá? Muito bem. Eu tenho aí, portanto, 6 níveis tróficos diferentes. Beleza? 6 níveis tróficos diferentes. O primeiro nível trófico aqui é o do produtor. Primeiro é do produtor. Segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor terciário. Quinto nível trófico, consumidor quaternário. E para fechar, eu tenho o sexto nível trófico, representado aqui
pelos organismos decompositores. Vamos por partes. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar? Tenho. Eu tenho aqui uma plantinha, né? Servindo de alimento para um consumidor primário, que aí está parecendo com louva a Deus, sei, ou um gafanhoto, talvez. Esse carinha está servindo de alimento para o ratinho lindo do buchão, está aí, servindo de alimento para ele, certo? Muito bem. Esse ratinho lindo do buchão está servindo de alimento para uma serpente, está aqui a serpente, olha aí, ó, pronto, olha aí a serpente. Eu tenho esse caso ele é um consumidor terciário ocupando o quarto nível trófico, e eu tenho o gavião se alimentando da serpente, ocupando o quinto nível trófico como consumidor o quê? Quaternário. Depois que todos esses caras morrem, vão ser decompostos. E a decomposição dessa matéria orgânica leva à agregação de substâncias que, vamos dizer, são substâncias que vão voltar para o solo para poder serem utilizadas novamente. Beleza? Beleza. Tá aí. Muito bem, galera, muito bem. Então eu tenho aí uma teia alimentar. Eu quero que fazer a substituição aqui, ó. Ao invés de ser cadeia, na verdade, isso daqui é uma teia, tá? É uma teia alimentar e não uma cadeia. Professor, como é que você sabe que isso daí é uma teia alimentar? Gente, volta para mim aqui, Yara, por favor. Só para mim. Pessoal, a gente chama de teia ao invés de cadeia alimentar, porque uma cadeia alimentar, ela tem uma sequência. Ela é linear. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, e assim vai. Beleza? Isso é cadeia. Aquele indivíduo só está se alimentando e servindo de alimento para um outro indivíduo. E assim sucessivamente. Beleza? Quer dizer, o consumidor primário, ele só está servindo de alimento para o consumidor secundário, acabou-se. O secundário não se alimenta de outro primário que não aquele. Isso é cadeia alimentar. Não é o caso aqui, gente. Não é o caso aqui. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho o produtor, vou já mostrar cada um deles. Aqui eu tenho o consumidor, opa, é o contrário. Aqui eu tenho o consumidor, aqui, ó, mais para lá, mais um pouquinho, sobe. Aqui eu tenho o consumidor primário ou de primeira ordem, secundário ou de segunda ordem, deixa eu ver aqui, ó, esse carinha aqui, ó, e o terciário ou de terceira ordem. Beleza? Ora, raciocínio. Quantos primários eu tenho aqui? 3. Quantos secundários eu tenho aqui? 3. Quantos terciários eu tenho aqui? 2. Você concorda comigo que são vários desses caras que estão servindo de alimento uns para os outros? Você concorda comigo? Claro. Por exemplo, esse ratinho aqui, o Stuart Little, tá aqui o Stuart Little, ó, ele está servindo de alimento para uma raposa, tá?
servindo de alimento para uma raposa, servindo de alimento para uma serpente. Olha aqui, serpente, olha aqui, raposa. A raposa, por sua vez, não se alimenta só do Stuart Little. Se alimenta também do Pernalonga. Olha ele. O Firefox não se alimenta só do Stuart Little. Se alimenta também do Pernalonga. Beleza? Ora, o Pernalonga e o Stuart Little ocupam com o consumidor primário. Mas não é só o Pernalonga e o Stuart Little. É o grilo falante também. Olha ele aqui. Também é consumidor de primeira ordem. Beleza? Tá percebendo aí a bagunça que está isso? Um servindo de alimento para mais de um indivíduo, para mais de um nível trófico. Então, quando você tem o entrelaçamento de níveis tróficos, então, nós chamamos isso não de cadeia alimentar, e sim de teia alimentar. Beleza? Olá, sou o Márcio, como vamos ficar de férias, você sabe? Depende, Márcio, se você tiver passado direto, acho que quarta-feira já você está de férias. Se não tiver ficar de recuperação, se tiver, aí eu não sei como é que vai ser. Mas nós vamos ter a prova de recuperação, logo na quinta, tá? Se eu não estou enganado. É a galerinha lá de Ribeiro Gonçalves. Muito bem. Vamos lá. Então, teia alimentar. Estou mostrando aí para vocês a cadeia alimentar versus a teia alimentar. Dá para ver isso aí? Tá vendo aí? Cadeia alimentar do lado esquerdo, teia alimentar do lado direito. Veja, cadeia alimentar é linear, né, gente? É simples. Teia alimentar é quando você tem o entrelaçamento de várias cadeias, servindo aqui de alimento, um indivíduo servindo de alimento a mais de um outro. Pega essa teia alimentar, você tem o Firefox lá em cima, tá vendo? Você tem Alvin e os esquilos aqui embaixo, aqui no meio. E você tem um vegetal aqui, ó. Não é? Tá percebendo isso? Ou seja, esses caras, eles estão só... Se eu pegar só eles três isoladamente, eles seriam o quê? Uma cadeia alimentar. Mas quando eles se entrelaçam com outros, aí eu passo a ter não uma cadeia e sim uma teia. Tranquilo? Tranquilo. Olha aí, fluxo de energia nos ecossistemas. Fluxo de energia nos ecossistemas. Fluxo de energia, e isso aqui é importante demais você saber, porque daqui a pouco nós vamos tratar das nossas questõezinhas, tá? Vamos fazer nossas questões. E aí, na hora que a gente estiver fazendo as nossas questões, a gente vai ver a importância de se conhecer o que é o nível energético. E aí, a primeira coisa que é importante que você saiba é isso, que quando a gente fala de fluxo de energia nos ecossistemas, você tem fluxo unidirecional e sempre decrescente. Unidirecional, sempre decrescente. Aqui é uma informação que você precisa ter, tá, gente? É uma informação que você precisa ter. Bem interessante isso aqui. Porque na hora da gente fazer questão, eu preciso dela. Na hora que a gente chegar nas questões, eu vou dizer para vocês, olha, estão lembrados daquele slide que eu falei do fluxo de energia?
E eu disse que ele era unidirecional e decrescente. Olha aqui, ó, precisando da informação agora. Tá? Então, cuidado. Cuidado. Bom, agora vamos à explicação. Por que o fluxo de energia em um determinado ecossistema, quando eu considero isoladamente uma cadeia alimentar daquele ecossistema, porque na maioria das vezes ele não tem só uma cadeia alimentar, tem várias, por que esse fluxo de energia é unidirecional e sempre decrescente? Olha a pergunta aí. Não é? Olha a pergunta aí. Por quê que ele é unidirecional e sempre decrescente? Vamos lá. Tem resposta sim para isso. Na verdade, gente, eu disse a vocês que quanto mais próximo for do produtor, mais energia o indivíduo vai ter. Por quê? Porque, na verdade, a energia que sobra para o nível trófico seguinte é assim. Você vai pegar aí, ó. É a energia líquida, que é a que sobra para o nível trófico seguinte, é dada pelo aquilo que ele absorveu menos aquilo que ele utilizou. Ou seja, o bruto, né? O líquido vai ser o bruto menos o metabolismo. Se você quiser colocar dessa forma para ficar mais conhecido aqui da gente. Né? Pode ser. Pode ser o bruto, a energia bruta, menos o metabolismo. Tá aí. Ora, o que o vegetal vai passar para, nesse caso aí, o veado, né? Vai ser o quê? Vai ser o que ele usou, o que ele conseguiu absorver, produzir na fotossíntese, menos o que ele utilizou para se manter vivo. O que sobra é o que vai estar para o nível trófico seguinte. Ou seja, está sempre diminuindo. É assim que você tem que observar. Então, fluxo de energia, unidirecional, sempre decrescente. Volta para mim, Yara, por favor. Queridos, nós vamos para o intervalo, agora é rápido. 3 minutinhos. Dá tempo de você ir ao banheiro, dá tempo de tomar uma água. E a gente volta logo em seguida. Até já.